Paz, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional. Mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais um dia que o Senhor derramou da sua graça sobre nós, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, para que assim possamos conquistar. Essa é a palavra do dia de hoje, conquistar. E assim nós queremos meditar nessa palavra. Uma fé que conquista. E nós podemos ver em Josué, no capítulo 6, onde Josué empenhou uma caminhada, onde ele fez um desafio com o seu povo e conquistou. Vejam no capítulo 6, no versículo 1 ao 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com um só grito, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Oh, glória! A história da conquista de Jericó é uma das narrativas mais extraordinárias da Bíblia, que demonstra uma fé inabalável, uma fé poderosa. Em Josué aqui, nós vemos que o povo de Israel estava diante de um grande desafio: tomar uma cidade fortificada, protegida por muralhas que pareciam impenetráveis. O que torna essa história tão singular não é apenas o milagre da queda das muralhas, mas a maneira, a forma como Deus instruiu Josué e também os israelitas para conquistarem aquela cidade, através da fé, através da obediência, de cada instrução que o Senhor lhes havia dado. E então nós percebemos que a conquista de Jericó nos ensina que a fé e a obediência são a chave para vencermos todos os obstáculos que parecem impossíveis aos nossos olhos. Nós temos uma promessa de Deus. Josué tinha uma promessa de Deus. Eu tenho uma promessa de Deus. Você tem. E antes mesmo que os israelitas começassem a marchar ao redor de Jericó, Deus já havia declarado a vitória. Ele diz em Josué 6:2: olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Queridos, aqui nós aprendemos que Deus sempre age primeiro. Ele vai na frente. Ele não manda seus servos sem antes lhe dar a certeza da vitória. O Senhor prometeu a terra de Israel, a cidade de Jericó. Então seria ali o primeiro grande obstáculo, a primeira grande prova de fidelidade de Deus. E assim, meus queridos irmãos, assim como Josué, devemos confiar nas promessas de Deus, mesmo quando a realidade ao nosso redor apresenta muralhas intransponíveis. Quando nós olhamos para aquilo e pensamos: meu Deus, será que isso é possível? Então entra em cena a nossa fé. E a fé é confiar que Deus já decretou a vitória antes mesmo de eu e você vermos sinais concretos, visíveis. Aqui nós vemos que Deus usou um método incomum.
Deus instruiu Josué a seguir um plano não tão básico. Os homens de guerra deveriam marchar ao redor da cidade uma vez por 6 dias. E no 7º dia marchariam 7 vezes ao redor. E ao toque das trombetas e o grito do povo faria as muralhas ruírem. Aos olhos humanos, isso era uma estratégia que parecia totalmente absurda. Não tinha sentido algo assim. Um exército marchando, louvando, sem levantar uma espada, confiando apenas em som de trombetas e na obediência de Deus. Isso parecia muito irreal. Mas quando Deus manda, obedece. Oh, aleluia! Muitas vezes Deus nos pede para fazer algo, fazer coisas que desafiam completamente a lógica e o raciocínio. Ele nos chama para nós confiar na sua sabedoria, não nos nossos próprios entendimentos, naquilo que nós achamos que é correto. Quando então nós obedecemos, mesmo que nós não entendemos completamente o plano de Deus, Deus é fiel para agir e nos conceder a vitória. E então entra em ação uma fé que obedece. Em Hebreus 11:30, eu e você somos lembrados mais uma vez que foi pela fé que caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Foi essa fé inabalável que moveu Josué e o povo de Israel a obedecer a Deus. Eles não apenas ouviram a voz de Deus, mas eles agiram. Eles colocaram em prática através da fé aquilo que Deus tinha ordenado para eles. A fé genuína, ela sempre resulta em obediência. Se os israelitas tivessem desobedecido aqui, as muralhas jamais teriam caído. Provavelmente eles teriam sido esmagados pelo exército inimigo. Então o que nós aprendemos com isso, queridos, que fé sem obediência às instruções de Deus é uma fé morta. Se eu e você acreditamos nas promessas de Deus, nossa vida deve refletir essa fé por meio da obediência. Mesmo que o nosso caminho seja incerto, mesmo que o método que Deus nos dá seja incomum, mesmo que seja algo fora da lógica, mesmo que seja algo impressionante o que Deus manda fazer, obedeça. Porque a fé é confiar que Deus já decretou a vitória, mesmo diante dos muros ainda em pé, mesmo diante das tempestades, mesmo diante dos maiores obstáculos, é confiar e obedecer. E então eu e você vamos conquistar a vitória pelo poder de Deus. E no momento que o povo se pôs a marchar, no momento em que o povo obedeceu e seguiu todas as instruções de Deus, as muralhas de Jericó ruíram. Não foi força física, não foi habilidade militar que derrubou as muralhas, mas foi o poder de Deus, o Eterno, em resposta à fé e à obediência do seu povo. Deus mostrou para aquele povo que Ele é o Senhor das batalhas, aquele que vence por métodos que transcendem qualquer capacidade humana. Oh, aleluia! E esse Deus, Ele não mudou. As muralhas que eu e você enfrentamos em nossas vidas no dia a dia, sejam problemas familiares, seja lá no emprego, sejam problemas financeiros ou espirituais, ou problemas mal resolvidos do passado, só podem ser vencidos quando colocamos nossa confiança e obediência nas mãos de Deus.
Ele é o único capaz de derrubar qualquer obstáculo. Então, meus amados, assim como Josué e o povo de Israel, nós também enfrentamos muralhas na nossa caminhada de fé. Essas muralhas podem ser desafios emocionais, espirituais, relacionais, materiais, falta de fé, nossa fé é pequena, mas nós precisamos clamar ao Senhor: Senhor, aumenta minha fé. Eu preciso crer, eu preciso confiar. Então a chave para essa vitória está em seguir exatamente o exemplo de Josué, que é confiar nas promessas de Deus, mesmo antes de eu enxergar a vitória. Obedecer a todos os seus comandos, mesmo quando isso não parece fazer sentido. Agir com fé, obediência, sabendo que Deus é quem luta por nós, que Ele é o Senhor das batalhas, que Ele é o Senhor dos exércitos que peleja por nós, queridos. Deus nos lembra que não é pela força que eu e você venceremos. Não é pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, mas é pelo seu poder operando em nossa fé. E então nós vemos que a lição da queda de Jericó é uma lição poderosa sobre fé e obediência e que fazem a gente conquistar, avançar para conquistar. Josué e o povo de Israel foram vencedores, não por causa da sua força bélica, por causa da sua sabedoria, por causa dos métodos do seu exército, mas porque confiaram nas promessas de Deus e obedeceram aos seus comandos. Então, queridos, se eu e você queremos ser vencedores e nós queremos alcançar a vitória, nós queremos conquistar as promessas de Deus em nossa vida, nós precisamos aprender a desenvolver uma fé que conquista, uma fé que age, uma fé que obedece, uma fé que marcha, uma fé que confia plenamente no Senhor, sabendo que Ele é fiel para nos dar a vitória sobre qualquer obstáculo. E então, eu e você, meus amados, podemos conquistar pela fé e viver a nossa vida com alvos, com propósitos claros. Nós podemos ver na Bíblia que diz: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem a planta dos seus pés, eu darei a vocês. Havia uma promessa sobre a vida de Josué. Há uma promessa sobre a tua vida. E a promessa na vida de Josué, onde ele pudesse colocar a planta dos seus pés, seria lhe dado pelo Senhor. E ali nós percebemos que Deus estabeleceu os limites da terra que deveriam ser conquistadas por Josué e seu povo. Amados, alguém que vive por viver, alguém que não tem metas, objetivos, alvos, planos, não tem nada para conquistar. Não tem alvos pelos quais ele vai levantar de manhã para lutar, para obedecer, para ter uma fé grande, inabalável, para sair de casa e lutar por algo para sua família, para si mesmo, para o seu sucesso, para o seu ministério. Mas aqueles que desejam conquistar pelo poder da fé precisam ter metas e objetivos claros em suas vidas. Você já estabeleceu metas claras para sua vida pessoal? Você escreveu num papel as metas para sua família? As metas estudantis, profissionais, emocionais e espirituais? Você tem uma lista clara e objetiva desses planos
alvos, objetivos, projetos e ideais pelos quais você está orando todos os dias ali, colocando na sua Bíblia, na sua frente, orando por isso e trabalhando por eles? Queridos, é preciso desenvolver uma fé ativa. Então saireis vós e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos-la entregará em vossa mão. E se Josué tivesse ouvido a voz de Deus, formado um bom exército, planejado bem, mas não tivesse ativado uma fé viva, ele não teria conquistado nada. Amados, a fé é indispensável na vida do conquistador. A fé agrada a Deus. Libere palavras de fé no teu lar, sobre a tua família, sobre a tua vida profissional. Confirme essas palavras através de atitudes e certamente Deus fará de você um conquistador, um vitorioso. É uma fé que conquista. Apenas persevere. Persevere olhando sempre para o maior de todos os conquistadores, Jesus. Ele venceu. Ele já te conquistou e te fará também um grande conquistador. Talvez você está cabisbaixo pensando, isso não será possível. Mas lembre-se, quando Deus está no comando, até as muralhas mais imponentes caem. Tudo que Ele nos pede é fé e obediência. Queridos, muitas vezes, diante dos desafios da vida, queremos encontrar o caminho sem buscar a Deus, sem ouvir a sua voz, e por isso fracassamos. Deus sempre tem uma direção segura para nós, ainda que nós não conseguimos enxergá-la. A única coisa que precisamos fazer é parar para ouvi-lo. Com Deus não existe situação sem solução. O Eterno nos diz em Jeremias 33, essa é a mensagem do Eterno, do Deus que fez a terra e a tornou habitável e duradoura, conhecido em todos os lugares como Eterno. Clamem a mim e eu responderei. Direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. O desafio de Josué era atravessar o Rio Jordão e entrar com os israelitas na terra prometida. E você? Qual é o seu desafio? Quais são os obstáculos que você precisa vencer? O que você precisa atravessar? Quais são as suas decisões? Para conquistar pelo poder da fé, meu irmão, minha irmã, entenda que você precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. E então, se você o buscar, vai encontrá-lo. Se você clamar, ele responderá. Você não ficará sem resposta. Acredite.